Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a leitura da Bíblia. Hoje é o capítulo 3 de Apocalipse, é, Apocalipse de João, e é isso, né? Ah, Colher palavras, né? Não tem uma coisa mais nobre do que colher palavras, porque a palavra ela nos faz aprender e desaprender, né? Quando muito acolhida e conhecida, né? Ou a gente consegue coincidir a partir do anúncio da palavra. Então vamos lá, né? Se tem uma floresta de palavras, tem algumas aqui que não são recheio, não é? Então, capítulo 3 de Apocalipse de João. Sardes. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Vigia, reaviva o que te resta e que estava para morrer. Pois não acho perfeitas aos olhos do meu Deus as tuas obras. Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido. Observa-o, converte-te. Se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, sem que tu saibas em que hora vou te surpreender. Todavia, aí em Sardes, existem algumas pessoas que não mancharam suas vestes. Estas vão andar comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor vestirá vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas o apresentarei diante de meu Pai e de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filadélfia. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Assim fala o Santo, verdadeiro que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço a tua conduta. Vê, eu abri à tua frente uma porta e ninguém a poderá fechar, pois tua força é pequena, mas guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Olha, eu te entrego uma parte da sinagoga de Satanás, daqueles que se dizem judeus e na realidade não o são, mas, mas são mentirosos. Vou fazer com que venham prostrar-se diante de teus pés, e reconhecerão então que eu te amo, já que guardaste a minha ordem de perseverar. Também eu te guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o universo, para pôr à prova os habitantes da terra.
Eu venho logo. Guarda bem o que recebeste, para que ninguém roube a tua coroa. Do vencedor farei uma coluna no santuário do meu Deus, e daí não sairá. Nela gravarei o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, de junto do meu Deus, e gravarei nela também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço a tua conduta. Não és frio e nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Tu dizes: sou rico e abastado e não careço de nada, em vez de reconhecer que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou-te um conselho: compra de mim ouro purificado no fogo, para ficares rico, e vestes brancas, para vestires e não aparecer a tua nudez vergonhosa. E compra também um colírio para curar os teus olhos, para que enxergues. Eu repreendo e educo os que eu amo. Esforço-te, pois, e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor farei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e estou sentado com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nesse capítulo aqui, a gente tem 3 textos que ao anjo da igreja que está. Então, olha só, em todo lugar que existe uma igreja, ao anjo é dado uma notação, né? Uma notação que aplica informação de, de certa forma, do lugar que se encontra o trabalho da conversão dos fiéis, segundo a realização do trabalho da igreja. Só que a igreja, aqui me parece que ela é muito mais do que uma casa de ensino sobre Deus, ou seja, a conversão das pessoas, o estabelecimento da fidelidade, do reconhecimento de Deus da prática das purezas para o público, né? Assim, assim servir e ganhar por isso, ganhar o céu, né?
o seu lugar na eternidade, de alguma forma, né? Só que é pavoroso, né? Se você falar com as pessoas que é, toda todo, toda aquela localidade, né? Vamos dizer que a igreja está aqui. E o raio da igreja faz com que a gente veja ao redor. Como se a igreja fosse aqui e esse fosse o raio. Ó, como um ponteiro, né? Então, o que que eu quero dizer? Que toda a localidade, né, ela é vigiada pela igreja. E ali existe o trabalho de Deus sobre o auxílio de anjos que aparentemente conseguem vigiar e anotar aquilo que não é bom. Então, nem Deus tem noção do que vai acontecer, o que que a comunidade, o que que aquela região vai ser, não vai ser bom para aquela região. E aí ele manda os anjos anotarem com base na sua palavra, vigiar e orar aquilo que sai da pureza de Deus. Então, tudo que aqueles habitantes daquela localidade e que seguem a igreja de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia, ahn, ehm, eles praticam e conseguem encontrar o que é bom e o que não é ruim. E até por isso existe um trabalho de marcar, o anjo marca as pessoas que não são boas e ele tende a excluí-las, e as que são boas ele tende a deixar para a eternidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é como se a igreja ela fosse a instituição promovida em Deus para cuidar, vigiar e orar com atenção para aquilo que é bom e aquilo que sai do que é bom. E como a igreja conhece o que é bom, né? É, é, é o que está vivo, né? O que vive. O que ameaça a vida não é bom. O que ameaça a vida é preciso ter cuidado. E todas as marcas que a gente tem de desequilíbrio na realidade nos falam: você, ei, você, acorda, isso ameaça a sua vida. O que? O trânsito. Mas o trânsito a gente não pode matar o trânsito. Então a gente pode controlar o máximo possível o trânsito para que haja máximo de vida possível e para que a gente consiga até mesmo ver aqueles que são contra a vida e levá-los para a morte. Não deixá-los no livro da vida, no livro da. É, o nome no livro da vida, né? Então, até porque o nome ele é um peso enorme que faz com que as pessoas, de certa forma, desenvolvam uma relação boa, cognitivamente falando, com a obediência emanada pela igreja. Só que a igreja um dia ficou tão chata, ficou tão apavorante, que as pessoas começaram assim, ó. Que nada, isso é mentira. Só que os anjos eles viram que a pessoa não estava fazendo isso por mal. Ela estava fazendo porque ela tinha medo. Porque a igreja, ela dá muito medo. E muito medo mesmo, porque você ser vigiado dá neurose, né? Você fica com
uns pavios na cabeça que desorganizam o seu equilíbrio de ser e estar cotidianamente se coordenando com base no seu evangelho, na sua administração, né, no seu trabalho, no seu ir e vir. Por quê? Porque você está reagindo e parece que tem alguém te filmando, né? Aí você está fazendo assim, mas aí você pensa assim, ixi, quantas pessoas estão me vendo, estão me filmando. O anjo está vendo, Deus está vendo, né? Então dá muito medo, né? Então é aquela coisa, nossa, eu tenho que ser o melhor possível aqui, senão o anjo vai ver, vai falar com Deus, ele não vai ajudar, vai faltar pão, ele vai falar que eu estou errado, ele vai me dar castigo, eu vou ter que. Então, para melhorar isso, a gente começou a organizar os grupos. E aí os grupos, eles se estenderam e aí a igreja ela foi se separando da política, né, já há muitos anos. E o que foi nascendo? Foi nascendo instituições de escolhas, que são as escolas. As escolas vão fazer as seleções e vão escolher as pessoas que estão para cada tamanho e para cada serviço. Conseguem perceber as pessoas? Então, essas pessoas, elas podem ser promovidas para braços, para mãos, para antebraços, para braços, para ombros, para bocas. Por quê? Toda essa integração que faz analogia com um serviço de ser estabelece um vínculo ativo, cognitivo e consciente sobre o que é uma política dentro de uma comunidade, porque a comunidade ela é como um ser, porque ela serve ao ser e ela presta ao ser um exercício de se manter sendo bom, né? E o que é ser bom? Depende. Depende de qual é o sacrifício, qual é a conversão que você ganhou nessas escolhas que você fez. Você é um dedinho? Você é uma mãozinha? Você é uma palminha? Você é um narizinho? O que é você? Entende? Você é um espermatozoide? Brincadeiras à parte, né? Que não tem problema, faz parte de si, né? É um serviço. Então, olha o quanto de profissões a gente tem e o quanto a gente pode desenvolver desde que seja é, é, coincidente no organismo. Então, se tem uma coisa muito fácil para a gente é detectar, né? O ser humano ele é um detector, ele consegue reagir a tudo. O ser humano ele é um reagente universal, eu diria. Ele reage à água, ele reage ao fogo, ele reage ao vento, ele reage à cor, ele reage a sabor, ele reage a diferentes sabores, a diferentes ventos, a diferentes ondas mecânicas. Então, se tem alguma coisa que é para nós, é uma ferramenta de ver é o ser humano. E a gente consegue ver através do ser humano e consegue perceber o que é bom, o que pode vir a ser bom, pela capacitação que pode ser promovida no ser humano. E aí, as escolhas dos seres humanos os capacitam. Só que tem uma coisa: a gente quer que as pessoas escolham o bem. E existem maus para algumas coisas que são bens para outras.
entende? Então, tudo é bom, entende? Só que tem as suas áreas para ser bom. Então a gente isola as pessoas dentro das suas escolhas, né? Sempre as pessoas vão ser isoladas pelas suas escolhas. Você escolheu medicina, você vai ser isolada quando for atuar na medicina. O seu pensamento, ele vai dar aqui, ó, ele vai puxar tanto, ele vai fazer tanto modificação com o passar dos anos que as suas escolhas vão ser muito pela virtude da medicina. E isso vai ser bom, porque você vai ser um reagente universal que reage muito eficientemente para questões de medicina, questões de saúde. E aí a gente vai ter o grupo desses. Vai para lá. E a gente tem o grupo dos advogados, o grupo dos engenheiros, e assim a gente vai fazendo esses grupos. Só que até mesmo em uma área com as pessoas isoladas nelas, essa área ela vira um ser. A gente chama isso de corporação. Um ser se estabelece a partir de um sistema. Então, quando as coisas funcionam, existe uma sistematização que permite ela ir bem com o passar dos dias, ela se manter com o passar dos dias. E como que a gente sabe que há mantimento com o passar dos dias? A gente faz o saldo e a gente faz a contabilidade, né? Que é essa que é a palavra. É essa contabilidade que define essas corporações e esses grupos. A gente avançou muito nisso porque a gente está sobre isso. Mas eu acredito que quando foi escrito o livro, isso estava bem em um começo, né? Só alguns anos de atuação. E aí o que que acontece? Todos esses. é, Tudo isso aqui tem um propósito, né? Ó, quando o anjo aqui fala em Sardes sobre as vestes, ele fala de uma maneira muito generalizada que, por exemplo, as vestes nesse sentido pode ser aquilo que você investe, né? Aquilo que você, né, faz, né? E se você estiver fazendo alguma coisa suja, alguma coisa impura, por exemplo, pegando o que não é seu, fazendo alguma veste, algum investimento que é impuro, você vai estar sujo, você vai formar em você um algoritmo sujo, né? Um ritmo sujo sobre os demais seres puros, e isso vai ser visto. Você não vai para o livro da vida, né? E é isso que ele fala. Ou seja, ó, lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido, observa-o, converte-te. Se não estiveres vigilante, virei como um ladrão sem que tu saiba. Ou seja, ele vai vir sem você saber e vou te surpreender. Todavia, aí em Sardes existem algumas pessoas que não mancharam suas vestes. Então, de forma genérica, a gente não está falando de vestes, né? Aqui, ó. A gente está falando de
ações, né, de investidas, né? Não mancha suas investidas. É, não faz coisas erradas. Estas vão andar comigo, vestidas de branco, pois são dignas, né? Então, se você fizer as coisas certas, você vai ser digno. Se não fizer, de alguma maneira, a sua indignidade em algum momento vai te entregar por conta do surpreendimento. O ladrão que chega, né, na hora H, ele sente, ele vê, né? Ele investiga e vê se você é sujo ou não. Se você é puro, ele não vai mexer com você. Agora, se você é sujo, ele vai falar assim: não, esse aqui merece, né? De alguma forma, até mesmo o ladrão formado em Deus, né, formado por Deus, né, esse agente, esse anjo, ele ele sabe ele sabe das marcas, né? Ele sabe ver essas sujeiras. Ahn, e aqui essas cartas são tudo semelhantes, porque ahn, são bem semelhantes. Só que o que a gente percebe que cada localidade ela tem um conselho, ela desenvolveu um conselho mais preciso, né? Ó, que ninguém roube a coroa. Guarda bem o que recebestes para que ninguém roube tua coroa, né? E aqui mais uma vez, a tua coroa é, é assim, é a tua estabilidade, né? A tua dignidade, a tua paciência, a sua ação, a tua coroa é o seu acorde, né? Você conseguir se coordenar, é você não se tornar uma pessoa descoordenada, né? Ouro é como se fosse você se manter brilhante, você não dever a ninguém, você não temer a ninguém, porque você já teme a quem precisa temer, que é Deus. E por temer a Deus, você anda em brilho, você anda puro, né? Então é mais ou menos isso. Ó, do vencedor farei uma coluna do santuário do meu Deus e daí não sairá. Nela gravarei o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus e a nova Jerusalém que desce de junto do meu Deus. E eu não sei se vocês repararam, Jerusalém. Então, o que Jerusalém, né? Além é como se você tivesse uma escada de de ações semelhantes, né? Você come agora e o que você for fazer depois que comer vai ser semelhante de alguma forma dentro do universo da mecânica às suas ações da comida. Coma bem e viva bem. Coma mal e viva mal. Entende? Por quê? Porque é como se a gente estivesse numa escada de energia. A gente enche aqui de energia, só que a forma que a gente enche de energia importa. Existe uma comunhão, uma inscrição, existe um ritual aqui de entrada. Você entra para a vida quando você prova dela, né? Você come, se alimenta. E aí você desmantela ela em decaimentos. Só que você decai na primeira ação, na segunda, na terceira.
Se você come bem, na primeira ação que você faz bem e, de certa forma, aquilo te recompensa mais. É como se você se mantesse cheio, porque o que te enche é a conversão da sua energia numa potência muito agradável, porque aquilo que você realizou te encheu de alegria. Então, se você é simples, você comeu um pão agora e tomou um vinho, e a seguir você foi e conversou com alguém, e essa conversa foi como comer o pão e o vinho, você vai se manter em pão e em vinho no sentido do sabor, porque você sintetiza esse encanto na comunicação, na, na comunicação das partes que lhe dá controle, ou você diz o controle, energia, né? Então tem toda essa arte também. E aí se você for inteligente, aqui ó, ixi, tá escrito aqui ó, o que? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E sempre termina assim, se você é inteligente, escuta o que a energia, né, o que a forma, a sua possibilidade de se controlar e ver a realidade, sentir a realidade e acreditar no corpo de Cristo que comemora por você o ter recebido é, e ter mantido ele na sua estabilidade de estar entre os eleitos à vida, né? Cuidar da sua vida, cuidar de se manter, porque existe uma comunidade que aprecia isso em nome do Criador, pelo nome do Criador, pela expectativa de o conhecê-lo através de você e através de tudo aquilo que você é, é, viver, né? Porque você escolhe dentro do seu compromisso com Deus, uma vez que você se alimenta e se descarrega da alimentação buscando a Deus como Deus e talvez em Deus. Se você estiver em Deus, muito certo que você vai sempre estar se preenchendo, né? Sempre você vai estar cheio é, cheio de energia, a princípio, né? Energia a, e vida, né? Então, você não vai ter medo de vida, né? Então, quanto mais a gente divida, mais a gente, de certa forma, tem vida, né? Porque existe esses ganhos aí de conversão, né? Só que não é fácil entender isso. Não é fácil a gente a gente vive em vários tipos de interpretação, existem muitas interpretações, só que a interpretação que vai fazer você entender isso de verdade mesmo, de corpo e de alma, é a que você bolar. Eu tenho certeza que você não está entendendo metade do que eu estou falando. Mas se você pegar um pouco disso aqui que você escutou e usar para bolar o seu entendimento, ou insistir em entender, aí em algum momento você vai
ter um entendimento e vai carregá-lo para ter, né, e se manter nesses juízos e nesses valores que, que a comunidade religiosa mantém firme e que está sobre está sobre tudo. Entretanto, a gente tem várias desconfianças de tudo porque a gente desconfia, até porque a gente sempre acha que a gente merecia estar sobre os as pessoas que têm maiores pontos, né? Porque a gente sempre acha que a gente escolheu, a gente sempre fez as escolhas melhores. Mas quem olha isso, quem decide isso, não somos nós. São são seres celestes, né? São seres sensíveis para isso, né? São seres que se converteram para esse tipo de realidade, né? Então, às vezes esses seres, eles são seres que vieram à vida e foram ser cerebelares, né? De alguma forma eles foram elevados para serem cerebelares. Ou seja, eles vivem a- bem aqui, ó, atrás das caixas, onde é muito difícil a gente ver, mas a gente suspeita deles porque eles de vez em quando mandam um sinal pra gente fazer assim, ó. Entendeu? Só que eu tô falando de uma forma escalada, né? E eu consigo acreditar neles porque eu tenho em mim. Até porque é, o país, a sociedade, a comunidade, a religião, o grupo, eles se fazem uma corporação. E aí, quanto mais células na corporação, mais qualidade de, de corporação, de equilíbrio e de obediência a gente tem, né? Então, isso é legal, só que entretanto a gente tem tido muitas doenças nesse sentido, né? Tá aqui pra, tô aqui para falar sobre isso também, né? A gente tem tido muitas doenças, até porque a gente suspeita que tem o cérebro às vezes não tá funcionando tão bem não, né? A gente suspeita que às vezes tem tido falhas por aí afora, né? Mas a gente não pode viver nessa crença, a gente tem que viver na esperança de que se tá tendo, eles vão arrumar, né? Então é isso. Vamos crer na melhora. Então tá. É, eu vou ficando por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!